Oi, amiguinhos. Pode passar, mãe. Vai. A gente pausa o vídeo pra mãe passar. Estou gravando na cozinha. Pronto. O que acontece? A gente tá arrumando a casa e atualmente o cômodo mais iluminado, a descarga, meu Deus. Vamos lá. Eu tinha falado em um vídeo, em um vídeo no ano passado, em outubro, setembro, não lembro, eu sei que eu tinha feito um vídeo sobre residência, vocês lembram? E eu falei que o próximo vídeo, né, mais assim, voltado academicamente, voltado, né, pra esse tema acadêmico, seria sobre pós-graduação, mas eu menti, por quê? Que não vai ser sobre isso que eu vou falar hoje. Por exemplo, eu vou falar do que eu tive que fazer. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas atualmente eu tô fazendo mestrado na Universidade de Copenhagen. Eu demorei muito pra falar sobre isso porque eu passei muito tempo estudando pra entrar nessa faculdade, então eu não sabia se eu ia conseguir entrar ou não. E eu não sabia como que ia ser, se eu ia, né, depois que eu entrasse, se ia dar certo, ou se eu ia ter que sair, ou se eu não ia... Mas enfim, por enquanto tá dando certo. Eu já fui 2 vezes pra lá, então as aulas estão acontecendo meio que à distância. Elas sempre aconteceram à distância, não foi só por causa da pandemia. Eu não sei como é que vai ser agora. Nossa, tá tremendo muito a casa, peraí. Eu não sei como é que vai ser agora, porque assim, as aulas já estavam programadas pra ser em outubro. Mas devido a essa pandemia de coronavírus, eu não sei se o pessoal do Brasil vai poder entrar em Copenhague, porque atualmente, infelizmente, o nosso país é um dos piores, né, no combate ao coronavírus. Então, ninguém tá querendo brasileiro em nenhum território, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Então, só entra mesmo no país quem tem algum motivo pra estar lá. Não tem mais essa de turismo, pelo menos até o dia 31 de agosto, que era o que estava escrito no site. Mas isso assim, para outros países, estritamente para o Brasil, eu não sei como é que estão as regras. Então, o pessoal de lá falou que ia emitir uma carta para ver se fica um pouco mais fácil de conseguir entrar no país. Eu teria que fazer quarentena de qualquer maneira. Então, não sei como é que tá agora pra eu ir no próximo módulo. Mas não foi isso que eu ia falar. Eu vim falar de uma outra coisa. Por exemplo, você que também quer estudar fora do país, o que você precisaria fazer? Hoje eu vim falar de um negócio estritamente, né, chamado TOEFL. Todo mundo que quer estudar fora do país precisa prestar uma prova de inglês, ou o TOEFL ou o IELTS. O IELTS eu não fiz, então eu não posso falar muito bem como que é a prova. Eu sei que ele é muito parecido com o TOEFL. E tem também uma outra prova de Cambridge, pra quem tem o certificado de Cambridge, uma coisa assim. Mas também não fiz. Por quê? A minha faculdade, ela pedia o TOEFL. Então, por exemplo, se você quer estudar no Canadá, você tem que ver se essa faculdade do Canadá, ela pede o TOEFL ou ela pede o IELTS. Eu sei que na Austrália, algumas é o IELTS. Que minha amiga, ela fez lá e ela me falou que ela tinha feito o IELTS. E aí as pontuações são diferentes. Então eu vim falar sobre a prova do TOEFL, como que foi a experiência dela pra mim. Horrível. Fazer a prova 4 vezes pra eu conseguir a minha nota de corte. Essa prova é assim, não tem essa de você passou ou não passou, foi reprovado ou não foi. Depende da nota que a sua faculdade quer. Então a minha faculdade, ela pedia no mínimo 83 pontos pra você entrar na faculdade. A primeira prova que eu fiz, eu tirei 75. A segunda eu tirei 70, eu acho. Na terceira eu fiz 80 pontos, tipo, por causa de 3 pontos eu não entrei. E aí na quarta eu consegui 87, que foi a minha última tentativa. Eu falei, vou fazer a 4ª vez, se eu não passar, eu vou desistir, eu não vou mais entrar nessa faculdade. E aí eu passei, então era pra passar. O que acontece? Muita gente faz curso preparatório pra fazer o TOEFL, porque realmente é uma prova muito difícil, muito desgastante. E não basta você saber falar inglês, você tem que saber fazer a prova. E aí é um pouco caro o curso, né, pra você fazer a prova. E eu tava com medo de ter que pagar o curso e aí não passar na prova. E aí depois ter que pagar de novo, então, tipo, já tava gastando uma grana com a prova. Porque na época que eu fiz, foi no começo do ano passado, o dólar não tava tão caro ainda, eu paguei $200 em cada prova. É salgado. Convertendo, dava aproximadamente R$800 cada prova. Então, tipo assim, é um dinheiro que é só se você quer muito mesmo, né? Que é um dinheiro que você trabalha e guarda para aquilo, que era o que eu estava fazendo
desde 2018, né, juntando todo o meu dinheiro para isso, para fazer a prova, para pagar passagem, para pagar o mestrado. Meu mestrado ele é pago. Eu não consegui bolsa, infelizmente. Eu tentei, eu mandei todos os documentos, mas não me concederam bolsa porque eu já tinha entrado, já tinha aceita na faculdade antes de pedir a bolsa. Você tem que estar estudando no Brasil e depois pedir a bolsa, tipo meio que uma transferência, sabe? E aí eles te concedem a bolsa. Mas muita gente pediu bolsa, acho que foram 26 pessoas do Brasil pediram bolsa de estudos e eles só tinham 6 bolsas pra garantir. Então eles falaram, infelizmente, como você já tá estudando, a gente vai priorizar aqueles que não estão fazendo mestrado ainda pra dar bolsa. Infelizmente. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. E aí, voltando à prova aqui, foco, preciso ter foco. Uma coisa que eu não tenho é foco. Começo a falar, eu disparo a falar aqui e vai falando de... Daqui a pouco eu tô falando da reforma da minha casa, que é um outro vídeo. E aí eu vim falar da prova. Como que é essa prova? Ela é feita totalmente online. Quer dizer, tem, eu acho que o presencial, mas eu nem sei aonde faz. Ela é feita em escolas autorizadas, né? Porque não pode ter fraude nessa prova, então tem fiscal na sala. Mas ela é no computador, que é o TOEFL ETS. É isso? É, ETS. Aí, como que funciona? É uma sala grande, com um monte de computador, e um monte de gente vai fazer a prova junto com você no mesmo dia. Então, muito provavelmente, eles não estão fazendo a prova agora por conta do coronavírus, porque é uma sala cheia. E você só pula um computador do outro, que é pra você não ficar colando o que o amiguinho tá fazendo. O que é um pouco difícil, porque não dá tempo de você colar, mesmo se você quiser. A prova ela é diferente para cada pessoa, existem acho que 2 ou 3 tipos de prova que eles aplicam sorteado na sala. Eu não sei se a prova exatamente é diferente ou se só muda a ordem das alternativas, as ordens das perguntas, justamente para evitar que as pessoas tentem colar, né? É bem seguro, assim, não tem como você fraudar, eu acho, o TOEFL. Tipo, você chegar lá e falar assim, vou pagar mais aqui pra eu passar. Porque tudo é online e os pontos, quem corrige, não é no Brasil. Quer dizer, eu acho que não são no Brasil, professores autorizados. A prova ela é corrigida pelos Estados Unidos. Ou alguns professores autorizados a corrigirem, né, a prova. A escola em si, ela só aplica a prova. Dura 4 horas, é bem puxado. É tipo um Enem, assim. E como que funciona? Ela é dividida em 4 sessões. O reading, o listening, o speaking e o writing. No reading, aí é dividido em, tipo, são 4, né, partes a prova. E aí no meio a gente tem um intervalo de 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos pra você comer, tomar uma água, respirar, olhar outra coisa que não seja o computador, porque a vista começa a embaralhar depois de um tempo, você só ali lendo a coisa. E aí, o reading, eles te dão 3 ou 4 textos. Se eles te darem 3 textos, é melhor do que 4 textos, porque 4 textos cansa bastante as vistas. Quando você pega o texto pra ler, não perca seu tempo lendo o texto inteiro, porque esse texto, ele não some, ele vai voltar depois junto com a pergunta. Então, primeira coisa que eu fazia, como eu não paguei curso, eu baixei um simulado online gratuito. E uma amiga minha tinha aquele livrão, sabe aquele livro, Estude para o TOEFL? Atrás daquele livro tem um CD. E nesse CD tem também um simuladinho, bem parecido com o que é a prova mesmo. E tipo, é fidedigno, eles te dão depois os pontos de como você foi no final, então é muito legal. Eu treinava ele quase todo dia. Aí, cada dia eu treinava uma coisa, pra você não ficar muito sobrecarregado. Depois que eu treinava coisas separadas, eu fazia a prova inteira, que não durava 4 horas. Acho que ela é menor do que a prova original. Demorava umas 2 horas e meia só, era mais curtinho. Mas eu dava uma boa base do que você precisava trabalhar mais. Então, o reading é bem cansativo, porque é um textão, tipo Enemzão, assim, eles te dão um texto. Geralmente os textos são sobre meio ambiente, ecologia, tecnologia, baleia, uns negócios assim. É uns textos bem de livro de história, sabe? Tá tremendo o vídeo, o que acontece? Eu tô apoiando o meu celular no fogão, e o fogão treme. É incrível isso. E aí, o negócio tá tremendo aqui. Aí depois que você passou o texto pra frente, vem a pergunta. Geralmente a primeira pergunta, a resposta tá no primeiro parágrafo do texto. Não precisa você ficar caçando coisa no texto. Depois que você aprende esse negocinho, você não perde tanto tempo lendo o texto inteiro,
Então, leu a pergunta, já lê a primeira frase do texto que a resposta vai estar ali. E uma coisa, na parte do reading não tem pegadinha. Se ele tá perguntando na pergunta a cor do céu, qual é a cor do céu em Nova Friburgo, lá no texto tá falando Nova Friburgo é uma cidade muito famosa por seu céu vermelho. Pronto, é aquele céu vermelho, não tem outra coisa mais com tons dourados no final da tarde, não tem pegadinha, é isso. Então a parte do reading eu acho que é a parte mais fácil. A única coisa que pega um pouquinho é que o texto é texto bem de história mesmo, de livro. Então tem algumas palavras que elas são sinônimos, um pouquinho mais rebuscados. Então uma metodologia que eu tive foi de começar a ler textos mais, não é bem científicos, mas uns textos mais sérios do que ficar só vendo. Série é uma coisa boa, mas depende da série que você assiste, porque se você ficar assistindo sempre Friends, é um tipo de inglês. Se você assistir Grey's Anatomy, é um inglês médico. Se você assiste uma série um pouquinho mais antiga, o inglês vai ser um pouco mais antigo. Ou tipo assim, o inglês do TOEFL, ele não é inglês da Inglaterra, é inglês americano, tá? Então isso também conta. E aí, pega alguns textos assim na internet ou do próprio simulado, te ajuda bastante. Eles falam muito de solo, a terra do solo, a plantação, não sei o que. Tem muita palavra assim, e eu não sabia algumas coisas. Aí eu comecei a anotar no simulado as palavras que eu não conhecia pra procurar sinônimos dela e realmente cai. É muito parecido os textos. Em todas as provas, os textos eram muito iguais às palavras assim, mais difíceis, sabe? Aí depois do reading, são 3 textos, cada texto tem 13 questões, geralmente entre 12 e 13 questões, tudo alternativa. A última questão do texto não é alternativa, é pra você linkar uma coluna com aquelas frases que mais representam um texto. E aí essa também não é muito difícil, acho que cada uma vale um ponto, mas aí no final não vale muita coisa, assim, não tem como você saber quantos pontos você tirou, entendeu? Não dá pra você falar assim, no reading eu acho que eu acertei 10 pontos, é diferente, eles contam 30 pontos por sessão, porque a prova inteira vale 120 pontos, é bastante tempo. Tem escola que pede 100 pontos, assim, de nota de corte, e é muito alto. E porque eu fiz 3, 4 vezes pra conseguir tirar 87 pontos, não tirei nem 100, é bem alto. O listening, eles te dão também, acho que 3 textos pra você, não são textos, pra você ouvir. É tipo, geralmente é de uma aula, um professor tá dando uma aula, e aí ele fala alguma coisa, depois ele vem te perguntar, e sobre o que era a aula do professor tal? Aí tem lá as alternativas, você tem que prestar bastante atenção. Porque o listening, você fica lá ouvindo, chega uma hora que você não tá nem mais prestando atenção no que a pessoa tá falando. Presta atenção porque nesse é mais chatinho, ele sempre pergunta assim, qual que era e por que ele falou que tal coisa é diferente de outra coisa. Então você tem que prestar atenção. Presta atenção nas perguntas que os alunos fazem também. O aluno faz uma pergunta, professor, mas tal coisa não é tal coisa? Ele fala, não, isso essa na verdade tá equivocada essa informação. E é isso. E aí vem a pergunta, por que o professor falou que a informação do fulano estava equivocada? É tipo assim, essa hora que você não tá prestando atenção, sabe? Vai cair. E o outro, geralmente, são diálogos entre uma pessoa e outra. Sempre assim, eles estão lendo uma notícia no jornal da faculdade, aí a notícia fala que vão parar de circular os ônibus na faculdade. Aí um concorda, o outro não concorda. E cada um dá seu ponto de vista. E a pergunta é, qual que é o ponto de vista do fulano de tal pra não concordar que o ônibus parou de passar na faculdade? É bem assim. Então presta atenção nos diálogos. No listening, eles não usam palavras muito rebuscadas pra ficar um pouco mais fácil de entender, né? Aí acabou, o que acontece? Cada um tem seu tempo de prova, não é o mesmo tempo pra todo mundo, porque a sala, pra ser enchida, eles vão colocando uma pessoa por pessoa. Então, se você chegou na sua mesinha e você já quiser começar a prova, você não precisa esperar a sala encher, você pode começar a fazer sua prova normalmente. Então, você vai acabar mais rápido do que aquele que entrou por último. Então, você vai sair pro seu intervalo na hora que você acabar o seu listening. Não importa se a galerinha tá fazendo a prova delas, é individual. Aí você terminou, vai aparecer na tela. Agora você tem uma pausa de 10 minutos.